Agora sim, estou gravando e botei no slide de novo, vocês devem estar vendo de novo, glicólise e gliconeogênese. Pronto. Então tá. Pessoal, então hoje nós vamos começar na nossa primeira via metabólica, tá? A glicólise, que é a via metabólica mais conservada nos organismos, né? Mais conservada, assim, ela tem em todos os organismos e ela é muito semelhante, assim, a conservação da glicólise é impressionante, né? São 10 enzimas e a gente encontra os mesmos 10 genes, a variação é muito pequena, né? A variação é só em regulação da glicólise, não nas enzimas que catalisam as reações propriamente ditas. Então, por que ela é tão conservada? Né? Então, basicamente por causa da glicose. Tá? A glicose, ela é o combustível metabólico mais... não quero usar a palavra importante, mas é mais importante, vamos dizer assim, nos sistemas biológicos. Tá? Por que tão importante? Porque ela é o único combustível metabólico que a gente consegue utilizar tanto na presença como na ausência de oxigênio. Né? Quando eu digo nós, somos nós os seres vivos, assim, tá? Células nossas e também vários outros organismos, né? Alguns organismos só anaeróbicos vão utilizar a glicose como combustível metabólico. Além disso, né, a gente consegue fazer reserva energética com a glicose. Nós, animais fazendo o glicogênio, né, polimerizando a glicose, né, ou seja, pegando várias unidades de glicose, ligando uma na outra, fazendo glicogênio, e os vegetais fazem amido, né, que é basicamente a mesma coisa que glicogênio, só que é um pouco mais, a ramificação é diferente. Tá? A glicose serve também como precursor biosintético para um monte de coisa. Né? Então, os carbonos da glicose eles vão ser utilizados para fazer aminoácidos, vão ser utilizados para a gente fazer diversos polissacarídeos com funções múltiplas. Não vou entrar aqui, eu teria uma aula inteira só para dar em funções de polissacarídeos, mas, por exemplo, né, polissacarídeos que estão fazendo parte da matriz extracelular, tá? Lá do glicocálice, as riboses dos nucleotídeos que compõem os ácidos nucleicos, também feitos a partir de glicose, e os ácidos graxos, né? Então, assim, só para a gente ter um exemplo, né, a E. coli ela consegue obter todos os carbonos para todas as biomoléculas que ela precisa, né, e são vários, né, a partir da glicose, por isso que esse negócio, essas bactérias crescem tão bem com glicose. Né. Então, assim, olhando a glicólise, né, classicamente no ensino de bioquímica, né, ele está assim associado sempre a vias metabólicas flechinhas com várias reações e enzimas. Né? A gente olha para a glicólise e é um monte de nome: glicose 6-fosfato, gliceraldeído, hidroxiacetona, enzimas com nome tipo fosfohexose, isomerase, fosfofrutoquinase 1. O que eu quero assim de vocês, né? O que eu espero do estudante que está estudando metabolismo? Não se impressionem com isso aqui, não percam tempo tentando decorar enzimas ou reações, né? O que é importante a gente entender? Aqui, ó, o que acontece, o que está acontecendo com a molécula, tá? Da onde vem as modificações, né? Que modificações está acontecendo com a molécula? Da onde vem, como é que a gente está extraindo energia desse negócio?
Uma via metabólica é um jogo onde a gente fica mexendo com a molécula de maneira que a gente consiga extrair o máximo de energia na forma de ATP. Dá para falar isso das vias metabólicas que a gente aprende em Bioquímica 1. Tá? A glicólise é uma maneira de transformar, a gente pode ver assim como maneira de transformar a glicose em piruvato, em 2 moléculas de piruvato. Né? Mas para que isso? Na realidade, a gente está fazendo modificações na molécula que vão mexer na energia de Gibbs dela, né? E na energia livre dela, né? E que as variações na energia livre de uma transformação para outra sejam variações nas quais a gente consiga extrair ATP, tá? Então, eu vou falar aqui das reações, de algumas das reações, mas não vou falar assim das reações de cada passo, no sentido de que, isso aqui vocês têm que saber. Não, até assim, os exercícios que eu vou colocar para vocês, eu não peço nada disso, tá? Eu quero que a gente entenda de um ponto de vista fisiológico, a importância dessas reações, tá? Então, como vocês viram aqui, só voltando, né, a gente pode dividir para fins didáticos, tá, a glicólise em 2 fases, né? A gente chama de fase preparatória e fase compensatória, ou fase de pagamento, né? Vocês vão ver em alguns livros também, tá? E na fase preparatória é uma fase que, assim, não é dividida espacialmente, não tem uma divisão na célula disso, que tudo está acontecendo no citoplasma, né? Milhões de cópias de enzimas estão fazendo essas reações e sendo reguladas ali e se interrelacionando com várias outras coisas no citoplasma, mas mais para fins energéticos, assim, para fins didáticos e do ponto de vista energético, a gente pode entender as primeiras cinco reações da glicose como uma fase onde a gente está aumentando a energia livre da molécula e modificando ela, né, para que nas reações seguintes a gente consiga extrair mais energia dela, tá, na forma de ATP. Então, essa primeira fase preparatória é uma fase onde a gente tem consumo de ATP, tá? Então, eu estou me dando conta que eu acho que eu esqueci de botar um slide aqui, mas tudo bem, tá? Então, assim, nessa fase preparatória, a gente vai ter, né, no início da glicólise, a gente vai ter essas reações aqui primeiro, né? A glicose, ela é captada pelas células, passa transportadores de glicose, tá? São proteínas específicas que vão transportar a glicose pelas membranas, tá? De acordo com o gradiente de concentração, tá? O que significa isso? Onde o lado da membrana que tiver mais glicose, essa glicose vai passar para o lado que tiver menos glicose, tá? Então, vamos pensar assim, do ponto de vista de células, né, de organismos intracelulares, eles precisam estar onde tem mais glicose para captar a glicose. Do ponto de vista de um organismo, né, multicelular, tipo um animal, o nosso corpo humano, né, quando a gente ingere glicose e aumenta a glicemia, ou seja, os níveis de glicose da corrente sanguínea, as células vai aumentar o nível de glicose fora das células e daí ela vai passar essa glicose para dentro. Agora, se a glicose se acumulasse dentro da célula, ela poderia passar para fora da célula, né? Então, uma das maneiras que as células, ao mesmo tempo que aumentam a energia livre da glicose e também garantem que ela fique presa dentro da célula, não passe de volta por esse transportador, é através da fosforilação da glicose. Uma reação que a gente já usou em exemplos aqui, né? Falando de enzimas, reação catalisada pela enzima hexocinase, tá?
Esse é considerado o primeiro passo da glicólise. Tá? Então, a fosforilação da glicose, né, por essa enzima, ela tem um ΔG negativo, porque aproveita muito da energia da quebra do ATP, a gente falou isso na aula passada, né, deu exemplo de como os ΔG são aditivos, né, enquanto que a fosforilação da glicose, colocar um PI na glicose seria um ΔG positivo, a defosforilação do ATP, um ΔG de menos 30 kJ por mol, na soma a gente tem, né, menos 16 kJ por mol. A gente tem no organismo, em mamíferos, né, em vertebrados em geral, na realidade, né, a enzima que catalisa isso é a hexocinase 1, né, ou chamada de hexocinase, tem baixo Km, ou seja, tem alta afinidade por glicose, qualquer glicose que ela encontra na corrente sanguínea, ela, ou melhor, que está na célula, na corrente sanguínea, vai fosforilar, né, ela vai pegar essa glicose e fosforilar, só que ela satura rápido. E ela também fosforila outras hexoses, não só a glicose. Enquanto que a glicosinase, que é a isoforma hepática da hexocinase, é a hexocinase 4, essa aqui, tá? Ela tem um alto Km, porque ela trabalha com altas concentrações de glicose. Ela é de difícil saturação, né? O que chega de glicose no fígado, ela está fosforilando para o fígado poder metabolizar. Então, a gente tem duas coisas aqui, tá? A gente chama de ativação da glicose, né? Porque eu coloquei um grupamento fosforil nessa glicose, né? Nesse carbono aqui, um carbono 6, tá? Isso, além de impedir, então, a glicose de sair da célula, que a gente falou, vai também deixar a glicose presa dentro da célula. Desculpa, falei duas coisas iguais. Tá? Além de impedir a glicose de sair da célula, ela vai aumentar a energia da glicose, vai aumentar a energia dessa molécula, a energia livre dessa molécula. Por quê? Porque eu tenho uma ligação fosfato, né, que a gente viu por que isso aqui aumenta a energia do ATP, né, quando tem uma forte repulsão eletrostática, né, ligações fosfato no ATP é altamente energética, mas em qualquer outras moléculas elas vão aumentar o nível de energia daquela molécula, ou seja, vão dar mais um lugar na molécula para a enzima poder trabalhar transformações nessa molécula. E essa reação em condições celulares, né, de temperatura, de pressão, né, aquelas condições que são utilizadas para medir aqueles parâmetros termodinâmicos, ela é irreversível, tá? Ou seja, a fosforilação da glicose em glicose 6-fosfato com a concomitante defosforilação de ATP, ela só pode proceder para um lado, tá? Eu não tenho como ter para os dois lados, tá? Porque a fosforilação de ATP, nesse caso aqui, ela tem um ΔG muito positivo que as células não conseguem fazer através dessa reação. Tá? A gente vai ver depois consequências disso aqui. O segundo passo da glicose, tá? Então aqui é uma isomerização, ela vai pegar a glicose 6-fosfato e transformar em glicose frutose 6-fosfato. Tá? Essa reação aqui tem um ΔG muito próximo de zero, ΔG positivo de 1,7 kJ por mol, mas é muito próximo de zero. Por isso, ela é prontamente reversível, tá, em condições celulares. Então, o que isso significa? A glicose está entrando na célula, ela é fosforilada, tá, e daí, quando ela é isomerizada em frutose 6-fosfato, se ela não for usada na próxima reação, ela pode voltar a glicose 6-fosfato. Tá? A gente vai ver que a maioria das reações da glicólise é reversível em condições celulares. Algumas poucas não são, mas a maioria é, e isso é uma coisa muito importante para o processo de tanto para a glicólise como o processo inverso, que a gente vai falar ainda hoje, que é a gliconeogênese. Tá?
Então, assim, essa reação, o que ela fez? Ela só, não, do ponto de vista energético, mudou muita coisa, mudou muito pouca coisa, né? Ela só mudou algumas coisas de lugar, né? Só transformou a glicose num isômero, frutose 6-fosfato, não mexeu na ligação fosfato, né? Por isso que o ΔG dela é próximo de zero, tá? E aí temos uma reação que é muito importante, né, do ponto de vista de regulação da glicólise, que é a segunda fosforilação já dessa molécula que já não é uma glicose, né? É a segunda utilização de ATP, né, nessa via, que vai ser a fosforilação da frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato. Então a molécula vai ficar dessa maneira aqui, tá? Eu vou botar um fosfato agora no carbono 1, né, que é nesse lado aqui, tá? E é uma reação também com ΔG negativo, né, e que em condições celulares também é irreversível, por isso que tem só uma seta aqui. Eu não consigo pegar a frutose 1,6-bifosfato e transformar em frutose 6-fosfato gerando ATP, tá? Então é a mesma coisa que para a glicose. Essa reação dá para dizer que ela é a reação que ela é assim, a partir desse ponto aqui a glicólise não tem mais volta, tá? Isso vai ficar mais claro quando a gente discutir, quando a gente vê toda a via, né? Por que isso? Porque a glicose 6-fosfato, tá? Ela é substrato não só, ela é utilizada não só na glicólise, mas ela é um ponto de ramificação da glicólise com outras vias. Ou seja, a glicose 6-fosfato ela é utilizada para vias de síntese de polissacarídeos, vias de síntese de glicogênio, né? Ela é utilizada por uma outra via que a gente nem vai falar nessa disciplina, que é a via das pentoses, mas é uma via pela qual eu pego glicose e faço as pentoses que vão fazer parte do DNA e do RNA, tá? Então, esse passo aqui de fosforilação da glicose é considerado o primeiro passo de várias vias, né? Agora, a fosforilação da frutose 6-fosfato, ela daqui para frente, né, a glicólise mesmo não tem mais volta, porque essa reação aqui é irreversível, tá? Então, isso que a gente quer dizer quando o Boa coloca aqui no slide, que compromete a glicose a degradação glicolítica, essa reação, e por isso que ela vai ser sujeita a vários mecanismos de regulação alostérica que a gente vai falar aqui na disciplina, nessa aula também. Tá? Então, aquela questão que a gente discutiu de regulação alostérica, feedback negativo, positivo, tá? Isso aqui vai acontecer nesse passo aqui, principalmente quando a gente estiver falando de glicólise. Tá? A gente vai falar de todas essas coisas aqui depois. Todas essas coisas aqui regulam essa enzima. Né? Complexa regulação alostérica ela tem. A fosfofrutoquinase. Tá? Assim, ó, é importante, né, fazer só um disclaimer aqui, é importante que vocês leiam, né, prestem atenção no que está escrito, leiam também o capítulo de glicose, porque eu também não sei os nomes de cor de todas as enzimas e de todos os produtos, e às vezes pode ser que eu me atrapalhe nos nomes e esteja falando uma coisa absurda sem me dar conta, meu cérebro achando que está falando uma coisa certa, tá? Então, naquilo que eu falei, né? Nunca confie no cérebro do professor, sempre confie no que está escrito em fontes confiáveis, tá? Então, até onde eu me lembro, os slides estão todos corretos, tá? O texto, mas pode ser às vezes que eu fale uma coisa que não bate com o slide, é porque está acontecendo algum lapso aí, algum problema de sinapse, tá? Não dei muita bola, né? Porque os nomes realmente, né, é aquilo que eu já falei. Importante a gente entender o que está acontecendo aqui. Então, continuando, né? Vocês viram que quando
A gente chegou em frutose no 6-bifosfato, a molécula ficou coloridinha, né? Tem duas cores, justamente para mostrar, né, que a isomerização e a fosforilação da glicose em dois lugares diferentes, né, estão preparando a molécula para as próximas reações, né? E as próximas reações vão ser justamente a clivagem, né? A gente vai pegar essa hexose, esse monossacarídeo de 6 carbonos e transformar em 2 monossacarídeos de 3 carbonos, em 2 trioses, né? Por isso que a gente isomerizou a glicose para distribuir melhor a molécula e fosforilou em carbono 1 e carbono 6, né? Em 2 carbonos que vão ficar separados nessas trioses. Então a gente teve aqui rearranjo de conformação da molécula e aumento do nível energético da molécula, né? Porque às vezes pode parecer que as vias metabólicas elas são muito longas, né? Pô, eu quero transformar a glicose em piruvato, né? Transformar um negócio de 6 carbonos em 2 negócios de 3 ou de 3 carbonos. Por que eu só não corto no meio? Não, eu quero aproveitar a energia desse troço, né? Então, a gente aumentou o nível energético e preparou para as próximas reações, né? Terminando a fase preparatória, né, então vai ter uma clivagem, que a gente falou, gerando 2 trioses, que não são exatamente iguais, vão ser gliceraldeído 3-fosfato e a dihidroxiacetona fosfato, né? Tem poucas diferenças aqui. Aí, essa dihidroxiacetona fosfato, ela vai ter uma isomerização, né? Então, que pode ser considerada a quinta enzima da glicólise, né? Mas que vai transformar essa dihidroxiacetona fosfato em uma outra molécula de gliceraldeído 3-fosfato. Então, essa fase preparatória a gente diz que termina aqui, né? Clivagem desse negócio e isomerização de uma das trioses para a gente ter 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, 2 trioses fosfatadas, tá? Então, esse é o resultado dessa primeira fase. Um dos resultados da primeira fase preparatória é isso: uma molécula de glicose virou 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfatos. E, do ponto de vista energético, 2 ATPs foram consumidos, né? Então, eu tenho que ter ATP, eu estou gastando ATP para essa primeira fase, tá? Equaçãozinha simplificada dessa primeira fase preparatória da glicólise, né? Então, nas reações que a gente chama da fase compensatória, né, eu vou começar a ter reações que vão pagar esse investimento de ATP e gerar dividendos, né, gerar mais ATP. Tá? Então, cada uma, vamos lembrar aqui sempre, né, que essas reações aqui estão acontecendo para cada molécula de glicose, 2 reações dessas estão acontecendo. Eu tenho 2 moléculas de glicerol 3-fosfato, tá? Que a próxima reação é uma reação que vai ser muito importante para a regulação também, tá? Que é a reação catalisada por essa enzima aqui, gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Ela é uma reação que vai pegar fosfato inorgânico, PI, né? Ou seja, não vai pegar ATP, vai pegar PI que está livre na célula, e é uma reação de desidrogenação. Eu vou pegar essa coenzima NAD, né? Que a gente chama de NAD, NADH, né? O nome dela é nicotinamina da adenina de fosfato, é uma coenzima derivada de ATP também, tá? Ela é derivada de complexo B, não lembro se vitamina B1, B12, B6, sei lá, mas de niacina, né? Ela é uma coenzima redutora. Ela tem uma estrutura enorme, mas a gente chama de NAD ou de NADH, porque ela serve como um carreador de elétrons, né? Então ela pode estar oxidada na forma de NAD ou reduzida na forma de NADH, tá? E nesse processo, então ela é uma coenzima solúvel, né, ela não faz parte da estrutura de enzimas, ela é um co-substrato, na realidade, é uma coenzima e co-substrato, né?
Por isso que ela é chamada de carreadora de elétrons, que ela pode levar elétrons, né, quando ela está reduzida, pode levar elétrons de uma enzima para outra, tá? Então, nesse processo, né, aqui, ela vai receber os elétrons, então eu tenho como substrato glicerol de fosfato inorgânico e NAD, né, NAD oxidado, que nessa reação aqui que tem ΔG, que a gente pode considerar, apesar de ser positivo, pode ser considerar que ele é próximo de zero também, ponto de vista energético, tá? O NADH vai receber elétrons e eu vou transformar esse negócio, né? Os elétrons que vão sair daqui, eles vão permitir que eu tenha essa ligação covalente aqui do fosfato inorgânico com o glicerol de 3-fosfato, formando esse composto aqui com 2 fosfatos agora, o 1,3-bifosfoglicerato. Então é uma triose que tem duas ligações fosfato de altamente energética, equivale energeticamente, isso aqui é um ADP, né? E nesse processo, eu gerei um NADH, tá? Que do ponto de vista energético, isso aqui também é interessante, né? Quando a gente falar de ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons, vai ficar mais claro por que isso aqui é interessante, tá? Então, isso aqui é um produto que é importante do ponto de vista energético, mas que para regulação de glicólise vai ser muito importante também, tá? Regulação da questão de glicólise aeróbia e oxidativa, a gente vai falar disso depois, tá? A próxima reação, então, né, é uma reação que eu vou pegar esse composto 1,3-bifosfoglicerato, né, que é um composto bastante energético, e uma molécula de ADP que tiver no citoplasma, e eu vou transformar isso aqui, esse bifosfoglicerato, em 3-fosfoglicerato, tá? Então, aqui é um caso, né, de caminho mais longo, né, para transformar uma coisa em outra, tá? Mas que não é caminho, é o caminho mais curto possível, preservando o máximo de energia possível, porque o fosfato que estava no bifosfoglicerato foi parar num ATP, tá? E é uma reação que tem um ΔG negativo, mas que apesar dessa seta estar aqui, ela é reversível, tá? Ela é reversível em condições celulares. Então, assim, ó, olha só a estrutura do gliceraldeído 3-fosfato, a estrutura do 3-fosfoglicerato, né? São moléculas parecidas, eu poderia fazer tem outras maneiras de eu pegar e tirar esse hidrogênio daqui e botar um oxigênio, tá? Só que todo esse caminho que eu faço aqui para chegar aqui, ele me permite que eu gere uma molécula de ATP. E considerando que cada molécula de glicose gerou 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato na primeira fase, né? Então, essas 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, elas vão pagar o ATP que foi gasto no início da glicólise, né? Estequiometricamente falando, isso aqui compensa o gasto de ATP que já foi utilizado naquelas primeiras reações, tá? Então, aqui, né, eu vou ter produção de 2 moléculas de NADH, né, que é uma coenzima doadora de elétrons, tá, para mitocôndria, né, a gente vai falar isso aí em uma aula seguinte, a próxima aula, tá? E esses 2 ATPs, eles vão compensar o ATP gasto na fase preparatória, né? Uma coisa que é importante também a gente salientar, tá, é que a concentração de NAD, tanto na forma oxidada como reduzida, né, NAD ou NADH, no citoplasma, tá, é muito menor que a quantidade de glicose que é metabolizada na célula por poucos minutos na célula. Tá? O que isso significa? Que quando a gente está com a glicólise a pleno vapor, né, funcionando, vai chegar uma hora que se eu ficar vai acabar esse NAD oxidado e vai ficar só NAD reduzido. Vai acabar esse NAD e vou ficar só com NADH. Vou depletar as células de NAD e daí essa reação não acontece mais. Tá? Então, tem que ter mecanismos de aproveitamento desse NADH. Tá? Então, segurem este pensamento num canto do cérebro,
Vamos terminar a glicólise e depois a gente vai conversar sobre isso. Continuando a nossa fase compensatória, então, com as moléculas de 3-fosfoglicerato, ainda tem um fosfato ali, né? Eu tenho, então, a próxima reação da glicólise é uma reação também completamente reversível em condições celulares, né? É uma isomerização também. O fosfato estava no carbono 3, foi o carbono 2, tá? Reação dependente de magnésio. E aí tem também uma reação que é reversível, tá? Que também vai ser dependente com o fator magnésio, só que não está aqui, não sei porquê, tá? Que é a conversão desse 2-fosfoglicerato em fosfenolpiruvato. Tá? Então, eu só desidratei aqui e fiquei com uma ligação dupla aqui. Tá? Então, isso aqui é mais uma preparação da molécula para a próxima retirada de de fosfato inorgânico, que vai ser colocado de novo. Essa aqui, ó, essa reação de retirada, essa quebra desse fosfato aqui, desse fosfonilpiruvato, tem um ΔG muito negativo, tá? Não coloquei aqui porque vamos falar isso depois. E é aproveitado parte desse ΔG para fazer parte dessa energia, tá? Para fazer uma fosforilação de ATP que tem de ADP, desculpa, né? Para botar esse fosfato no ADP que tem um ΔG positivo, né? Que é a mesma coisa que acontece no outro caso aqui, tá? Só para voltar aqui, isso aqui eu não mencionei, né? Se eu pegar só a defosforilação do 1,3-bifosfoglicerato, tem um ΔG muito negativo, né? Uns 50, 40, não sei, não me lembro quanto. Menos 50, menos 60 kJ por mol, uma coisa assim. E a fosforilação do ADP em ATP tem um ΔG positivo, exatamente o valor ao contrário, né? É mais 30 kJ por mol. A soma desses dois dá menos 18 kJ por mol. Tá? Por isso que eu consigo fosforilar ATP. Aqui é a mesma coisa. Fosfonilpiruvato. A quebra desse fosfato aqui tem um ΔG muito negativo, né, que soma com o ΔG positivo da fosforilação do ADP em ATP de 30 kJ por mol. Então, eu tenho uma reação que consegue proceder em condições celulares, né, e catalisada por essa enzima aqui, piruvato-cinase, né, e eu no final vou ter um ATP, né, e a molécula de piruvato. Tá? Então, aqui, como de novo, né, sempre considerando a estequiometria da coisa, vezes 2, tá? Então, eu vou ter, né, um rendimento energético utilizando uma molécula de glicose, mais 2 ATPs, mais 2 NAD e mais 4 ADP e 2 PI, né? Eu vou ter 2 piruvato, 2 ADP, 2 NADH, 4 ATP, né, que, considerando que foi gasto, esse é o rendimento, 2 moléculas de piruvato, 2 de NADH e 2 ATPs. Tá? Isso aqui é glicólise. Tá? Então, a conversão da glicose em piruvato, né, é o que a gente chama de glicólise. Tá? Só que o que acontece? Opa, antes de colocar o próximo slide. Vocês vão ouvir falar em glicólise anaeróbia, glicólise oxidativa, glicólise aeróbica, né? Antes era só glicólise aeróbica e glicólise anaeróbica. Hoje em dia, já tem gente diferenciando, em alguns livros diferencia aeróbica de oxidativa. Tá? Então, vocês podem ouvir falar de 2 a até 3 tipos de glicólise, dependendo do livro que vocês consultarem ou da época do livro que vocês consultarem. A glicólise, a diferença entre essas glicólises é simplesmente o que nós fazemos com esse piruvato aqui. A glicólise é sempre a mesma coisa, tá? Vai ser sempre esse processo aqui.
O que vai diferenciar a glicólise anaeróbia, não sei o que, oxidativa, tá? Claro, presença de oxigênio, beleza? Mas na presença ou na ausência de oxigênio, as reações são as mesmas. Eu vou sempre converter glicose em piruvato. Tá? O que vai mudar vai ser o destino do piruvato. Porque o destino do piruvato vai nos dizer, vai determinar, né, quanto é o piruvato que na presença ou na ausência de oxigênio pode ser utilizado de maneiras diferentes para a gente gerar mais ATPs. Tá? Vai ficar claro isso quando a gente falar agora de glicólise anaeróbia. Tá? Então, o processo que vocês com certeza já ouviram falar como fermentação, tá? É o que a gente chama de glicólise anaeróbia, né? Ou anaeróbica, tanto faz. A base dele, tá? Então aqui a gente pode resumir a glicólise, como a transformação da glicose em 2 moléculas de piruvato, né, gerando no final 2 ATPs e gerando 2 moléculas de NADH. Para esse processo continuar, né, a geração desse NADH, que acontece naquela reação lá da glicerolídeo 3-fosfato de desidrogenase, eu não posso ter a depleção do NAD. Tá? Eu falei lá antes, eu tenho muito menos moléculas de NAD e NADH, né? NAD na forma tanto oxidada como reduzida, do que moléculas de glicose passando pela glicólise. Né? E se eu não fizer esse processo aqui de reciclagem, né, do NADH em NAD, então eu vou ter uma inibição da glicólise pela falta de produto, tá? Para essa enzima aqui. Como é que a gente resolve esse problema? Né? A gente tem que, então, regenerar, oxidar o NADH de volta em NAD, né, para a glicólise poder continuar. Simplesmente isso. Então, a gente pode fazer isso através de uma coisa que é chamada fermentação do piruvato. Né? Então, o nome fermentação já é como é que se diz, um sinônimo, né, que foi pego do processo que a gente chamava historicamente de fermentação, né? Fermentação do piruvato no citosol por desidrogenases, tá? Ou esse NADH, a gente dá um jeito, né, de, quando tem oxigênio, de fazer com que esses elétrons sejam aproveitados na mitocôndria pela cadeia transportadora de elétrons, ciclo de Krebs, então, que são outros processos que a gente não vai falar hoje, em detalhes. Tá? Então, são essas 2 maneiras que podem acontecer. Que quando a gente está oxidando piruvato na mitocôndria, né, e a mitocôndria está ativa, a gente tem como reaproveitar esse NADH. Agora, se a célula não tem mitocôndria, ou se não tem oxigênio, se ela tem mitocôndria e não tem oxigênio, a nossa única solução é esse primeiro processo aqui, fermentação do piruvato por desidrogenases. Tá? Então, de novo, a glicólise anaeróbica versus anaeróbica, além de eu entender como diferentes maneiras de metabolizar o piruvato, diferentes destinos para o piruvato, eu posso também entender como diferentes processos de reoxidação do NADH para não inibir a glicólise. Tá? Então, são outra maneira que eu posso diferenciar esses processos. O que acontece com o piruvato e como eu faço esse processo aqui de reoxidação do NADH em NAD para a glicólise não ficar inibida. Tá? Então, uma das coisas que as células podem fazer, e que é o que nós, mamíferos e vertebrados, fazemos, né, é a conversão do piruvato em lactato, né, numa reação que, inclusive, a gente colocou esse exemplo de enzima aqui, né, no exercício da atividade assíncrona na última semana, né, que é a reação catalisada por essa enzima chamada lactato desidrogenase. Tá? E isso aqui é um mecanismo muito simples. Tá? Então, assim, ó, não tem oxigênio ou não tem mitocôndria,
a gente pega o piruvato que está sendo produzido e converte em lactato, né? O que pode ionizar produzindo ácido lático, né? E por que é muito simples? Porque essa reação, para essa conversão do piruvato em lactato, simplesmente posso pegar NADH, né, retiro os elétrons aqui e converto o piruvato em lactato. Aí, pum, tenho NAD e deu, resolvi o problema, né? Então, eu permito que com essa reação, claro, produzindo lactato, eu tenha a reciclagem do NAD e continuo lá minha glicose produzindo 2 ATPs por glicose, minha glicólise produzindo 2 ATPs por glicose e 2 moléculas de piruvato. Piruvato está acumulando porque não tem oxigênio, não tem mitocôndria, pá, faço lactato. Tá? Então, é isso que nossos músculos fazem no exercício, né, quando falta oxigênio, né, porque tu está fazendo um exercício que a demanda energética é muito alta, né, nossas mitocôndrias ali estão já no máximo de sua atividade, só que a fibra muscular não pode esperar, né, então eu boto mais glicose, produzo mais lactato, né, e continuo produzindo ATP. Tá, então a diferença de exercício aeróbico e anaeróbico, né, eu vou botar uns vídeos sobre isso, é muito dessa regulação. Né, e aí só que aí, claro, vou produzir mais lactato. Né, e quanto mais lactato eu produzir, mais. Como é que a gente sabe que nosso exercício produziu lactato? É quando o nosso músculo fica dolorido no dia seguinte. Né, aquilo ali é efeito do lactato, que ioniza, vira ácido lático e diminui o pH e vai afetar vários processos celulares. Né? Vários micro-organismos fazem isso também. Né? Então, também a gente tem uns vídeos sobre isso, produção de iogurte, produção de queijo. Né? Vários micro-organismos vão pegar piruvato, micro-organismos que fazem glicólise anaeróbia, né? E produzir lactato, só que eles jogam lactato para o meio e ele vai acidificar, né, e vai apodrecer aquele leite. Né? E esse apodrecimento, né, o que é o apodrecimento? É o ácido lático diminuindo o pH daquele meio, fazendo as proteínas desnaturarem e precipitarem. Né, de diferentes maneiras isso pode acontecer. A gente pode controlar esse processo fazendo com que esse leite vai virar queijo, ou vai virar iogurte, ou vai virar alguma outra coisa. Alguns outros organismos, né, nós não, tá, fazem outro tipo de fermentação, que é a fermentação alcoólica. Tá? Só que aí eles têm outras enzimas que nós não temos. Nós temos essa enzima aqui, álcool desidrogenase, no fígado, tá? Porque a gente usa para o sentido inverso da reação, para pegar etanol e transformar em outra coisa, né, em acetaldeído, mas os organismos, levedura, né, Saccharomyces cerevisiae, eles fazem isso, usam essa enzima, né, para complementar a reação dessa outra enzima aqui, chamada piruvato descarboxilase. Essa nós não temos, né? Essa é uma enzima que utiliza vários cofatores e que pega piruvato e tira um carbono do piruvato, faz uma descarboxilação, então, produzindo CO2, tá? Vai produzir esse negócio aqui da acetaldeído. E aí o acetaldeído, né, ele vai ser transformado em etanol e aí vai reciclar o NADH em NAD. Então, eu vou produzir o CO2, que vai ser esse o CO2 que vai fazer o pão levantar, que vai fazer as bolhas da cerveja, né, do champanhe, tá, dos espumantes, e vai evaporar. E o álcool, o etanol, também é volátil e também evapora. Então, a vantagem disso aqui para certos micro-organismos é que eles não têm que lidar com um lactato ou com acidificação, né, por lactato. Né? O que vai acontecer é que eles vão... claro que eu vou ter alguma acidificação, porque esse CO2, quando ele está solubilizado, ele vai ionizar, né, em ácido carbônico, mas tanto esse produto como esse produto, eles saem da célula, eles evaporam, né, e a gente não
a gente não, as células não precisam lidar com eles. A gente, na realidade, faz bastante uso de CO2 e de etanol produzido nesse processo aqui. Tá? Tem uns vídeos depois de aplicação dessas reações, tá? E umas perguntas também. O que a gente chama de glicólise oxidativa hoje em dia, tá? É na realidade quando a gente aproveita o piruvato lá na mitocôndria, em processos que a gente não vai falar hoje, né? Que é o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons. Então, quando tem fosforilação oxidativa nas células, né? Eu digo na mitocôndria para células eucarióticas, em células procarióticas, esses processos acontecem também, só que tudo lá dentro do citoplasma. Tá? Mas eu vou utilizar o piruvato, que vai entrar na cadeia transportadora de elétrons, e o NADH, ele não vai entrar na mitocôndria, mas, tá? Eu coloquei aqui uso de NADH na mitocôndria, mas não é o NADH que entra na mitocôndria, ele é convertido em alguma coisa que entra na mitocôndria, e lá dentro da mitocôndria é convertido em NADH de volta. Tá? Então, nesse processo aqui, né, só para a gente ter uma ideia da comparação do rendimento energético. Enquanto que a glicólise anaeróbica resulta na produção de 2 ATPs por glicose, que a gente viu, né, na glicólise oxidativa, ou seja, glicólise igual, só que o piruvato e o NADH são utilizados também no ciclo de Krebs e na fosforilação oxidativa, eu vou ter produção desse valor aqui, ó, 30 a 32 ATPs por glicose. Tá? O que é mais? 30, 32 ou 2? O rendimento, vocês veem assim a importância ou melhor assim, a vantagem que o metabolismo oxidativo proporcionou aos organismos. Né? Existiu uma era sem oxigênio na nossa atmosfera, né? E existiram organismos por bilhões de anos, né? Antes de existir o oxigênio na atmosfera, e eles utilizavam glicose. Até por isso que a glicose a glicólise é a via mais conservada. Mas quando os organismos aprenderam a lidar com esse oxigênio que foi proveniente dos organismos fotossintetizantes, os organismos se adaptaram, né, a aproveitar esse piruvato produzido da glicólise e fazer muito mais ATP por glicose. Só que tem um porém, né? A velocidade da glicólise oxidativa, a velocidade desses processos aqui é limitada pela a disponibilidade de oxigênio. E isso tem um limite. Né? Então, a velocidade da glicólise aeróbica, né, ou da glicólise oxidativa, né, ela, apesar do rendimento em ATP ser maior, ela tem um limite, chega a um ponto que a gente não consegue mais produzir ATP. A gente percebe isso, né, todo mundo aqui percebe isso se levantar e sair correndo. Vocês vão ficar cansados e vão respirar mais. Né? Então, tem um limite, né? E aí, a glicólise anaeróbica, ela não tem esse limite do oxigênio. Tá? A velocidade da glicólise anaeróbica, se eu chegar a 15 vezes, né, a acelerar a glicólise anaeróbica em 15 vezes, eu consigo fazer a mesma quantidade de ATP, tá, do que uma glicólise anaeróbica. Assim, melhor, vamos simplificar essa conta. 15 glicólises anaeróbicas vão me dar o rendimento energético de uma glicólise oxidativa. Tá? Então, só que, claro, eu vou consumir 15 vezes mais glicose. Tá?
Então, eu tenho uma maneira de compensar, do ponto de vista de produção de ATP, né, esse limite de consumo de oxigênio. Né. Na realidade, as células conseguem, a glicólise anaeróbica nas células, ela consegue atingir até cerca de 100 vezes a velocidade da glicólise aeróbica. Tá? Isso é chamado de efeito Pasteur. Né? Que o que o Pasteur estava estudando levedura, ele tirava o oxigênio e via que o consumo de glicose aumentava muito, muito. Né? E, claro, aumentava também a produção de lactato. Né? Então, não no caso da levedura, né, mas no caso de células, vamos pensar em célula muscular, ou no caso de eritrócito, que é uma célula que não tem mitocôndria. Né? Então, vocês vejam só, se eu acelerar a glicólise anaeróbia em 15 vezes, eu consigo produzir a mesma coisa de ATP que uma glicólise oxidativa. Só que ainda assim eu consigo acelerar mais do que isso, eu consigo fazer até 100 vezes a velocidade da glicólise aeróbica. Né? Então, a gente utiliza isso quando tem explosão muscular, né? Quando eu preciso fugir de um predador, quando eu preciso ir atrás da caça, né? As células não ficavam esperando oxigênio chegar numa fila. Né? Então, a gente simplesmente aumenta o consumo de glicose, claro que aumenta também o lactato, as células têm que aprender a lidar com esse lactato. Tá? Existem várias maneiras de lidar com esse lactato. Tá? Então, eu não vou colocar aqui porque vão ser questões que eu vou colocar para vocês. Tá? E vídeos também. Então, só para concluir a glicólise, tá? Eu tenho assim, ó, tudo que é carboidrato que a gente come vai parar na glicólise. Né? Então, vocês podem pensar, a glicose, né, tem outras vias para... Não, glicogênio e amido, eu vou degradar eles em glicose 1-fosfato, que vai virar glicose 6-fosfato. Tá? Trialose, que é um monossacarídeo parecido com a glicose, que está em vários organismos aí, a gente converte em glicose por uma isomerase. Tá? A lactose, que é um disacarídeo, né, ela é composta por glicose e galactose. Eu quebro isso aqui com a enzima lactase, vou fazer glicose e galactose. A sacarose, né, sacarose é o açúcar, eu vou quebrar isso em glicose e frutose. Né? A glicose entra aqui, a frutose ela pode entrar aqui via frutose 6-fosfato direto, por ação mesmo da hexoquinase, ou ser convertida em outras coisas e entrar lá no meio da glicólise. A galactose, que eu não falei antes ali, ela vai ser convertida em um DP-glicose e aí entra como glicose 1-fosfato. Tem até esse outro negócio aqui, manose, que parece uma glicose, é fosforilado e depois entra lá no meio. Tá? Então, assim, isso aqui só vai mostrar que tudo que é carboidrato vai convergir na glicólise. Então, a regulação da glicólise é que vai ser importante no metabolismo de carboidratos. Tá? Delta Gs, tá? E aqui eu já botei